Sejam bem-vindos ao TV Tabloide, o espaço onde a gente comenta sobre o que mais importante aconteceu na última semana na política internacional. E hoje a gente vai falar sobre o atrito entre Estados Unidos e China. Vocês devem ter visto que o bicho pegou entre eles, né? Ambos fecharam consulados nos seus respectivos países, então é disso que vamos falar hoje. Chama a vinheta. Porra, não é chama a vinheta. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Pode ser, demorou. É? Chama, solta. Solta a vinheta, acho que é melhor. Solta a vinheta aí pra gente poder falar sobre isso. Bom, vocês devem ter visto, apareceu em vários jornais, em vários tabloides, tanto no Brasil quanto lá fora, que os Estados Unidos fecharam o consulado chinês na cidade de Houston e que, como resposta, a China fechou o consulado norte-americano na cidade de Chengdu. Isso apareceu no G1, isso apareceu no El País, isso apareceu também no New York Times, enfim, isso foi amplamente debatido pelos meios de comunicação nos últimos dias. Bom, Felipe, vamos tentar entender um pouco melhor o que aconteceu. Eu queria começar vendo com você, pedindo para você explicar aí para o pessoal, o que é um consulado, qual a diferença entre um consulado e uma embaixada e o que representa nas relações entre dois países fechar o consulado, né? O quão grave é isso? Tenta explicar isso aí para o pessoal. Vamos lá, galera, sejam todos bem-vindos aí. Que caô, né? Que, nossa senhora, o bicho realmente azedou. Continua azedando, né? Mas vamos colocar o pé no chão aqui. O consulado. O consulado é uma representação, um lugar onde há uma representação de um estado em outro estado, né? E para que serve o consulado? Um cidadão natural de um outro estado, de um outro país, queira, por exemplo, votar, ter alguma tramitação com documento, algum tipo de relação mais burocrática com o seu estado, com o seu país, de onde ele é natural, essas tratativas elas podem ser feitas no consulado. Os consulados geralmente são localizados em centros importantes, em metrópoles, né? Então aqui a gente tem os consulados chineses no Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo também tem. Então os consulados servem para questões menos complexas e questões diretamente das pessoas com o seu país natural, né? A embaixada não, a embaixada tem um outro corpus, né? Uma outra dimensão, serve para lidar com questões entre os estados. Então, quando um estado quer tratar algo em outro nível diplomático, essas tratativas se dão via embaixadas, né? Então essa é a primeira coisa, né? Geralmente quando se fecha uma embaixada, isso é o último degrau do rompimento das relações diplomáticas. Quando o bicho pegou aí é divórcio litigioso, aí não tem o que fazer. Aí é cada um para sua casa e realmente a situação já não tem mais uma solução, né? O rompimento total. Agora, fechar um consulado é um sinal importante, né? Você está fechando um lugar, um território de representatividade de um país na sua casa. É um indício de que as coisas não estão muito bem. Exatamente. E não é um indício singelo, não. É um indício pesado que entra na esteira de uma azedade já que não é de agora, né? A relação entre Estados Unidos e China já tem entrado num clima muito ruim desde 2016. Então vamos tentar entender melhor isso que você falou agora, né? Porque desde que o Trump assumiu o poder, essas relações entre norte-americanos e chineses não está bacana, né? Tem a questão da guerra comercial, tem a questão agora da pandemia de Covid. Tenta explicar um pouquinho para a gente o histórico dessa tensão, dessa escalada de tensões entre americanos e chineses nos últimos 3, 4 anos. João, American First, né? Make America Great Again. Então, o lema do Trump é ter uma política muito pragmática e olhando tão somente para os interesses dos Estados Unidos. Existem várias formas de fazer isso, né? A pauta interesse nacional é sempre uma pauta de frente de qualquer diplomacia. Estados Unidos e China são as duas maiores economias do mundo, né? A economia chinesa é a que mais cresce aí nas últimas décadas, inclusive, e os Estados Unidos e o Trump, né, assim que assumiu, desde a sua campanha, assim que assumiu a presidência, vinha acusando a China de uma série de irregularidades no âmbito do comércio internacional.
dumping, formação de cartel, oligopolizar, monopolizar diversos setores da economia. Então, a primeira ação que tensionou essa relação se deu no âmbito comercial lá de 2016, 2017, em que os Estados Unidos sobretaxou alguns produtos chineses, Make American Great Again, American First, né? Então, os produtos chineses entrando muito baratos nos Estados Unidos não era algo agradável, não era algo que fazia Donald Trump sorrir. Então, sobretaxa protege a economia. A China, evidentemente, respondeu no mesmo tom. Essa pressão, essa tensão no âmbito comercial, ela foi crescendo, né, desde 2016 e ela tem se expandido para outros setores, né? Especificamente sobre esse caso aqui do fechamento, primeiro foi fechada a embaixada da China em Houston, depois a China respondeu dentro do seu território. Ali houve uma outra acusação, né? Houve uma acusação, os Estados Unidos acusa a China de espionagem, de roubo de propriedade intelectual. Então, como resposta a essa acusação, os Estados Unidos foram lá e eles fecharam, né, o consulado chinês em Houston, e a China, como tem acontecido nos últimos 4 anos, ele respondeu da mesma moeda. Isso foi o caô que aconteceu agora, né? Mas obviamente isso tem um histórico, mas a gente não pode ser ingênuo de achar, né, de engolir tranquilamente essa alegação de roubo de propriedade intelectual. Porque pode ter lá até o seu motivo, né, para isso, enfim, ter sido alegado, mas a gente está vivendo um contexto muito agitado, muito aquecido. A gente está no meio de uma pandemia, vale lembrar que os Estados Unidos é o país onde tem o maior número de pessoas contaminadas, né, maior número de casos confirmados, e o maior número de mortes no mundo. E as eleições americanas estão chegando, né? Novembro está batendo aí, está na porta, Trump está num cenário esquisito para ele. Como que isso, de alguma maneira, se relaciona com esse contexto histórico que a gente está vivendo? Tem como não pensar que isso pode ser uma cortina de fumaça também, né? A gente não pode ser ingênuo. Você muito bem colocou, a China pode ter feito algum tipo de espionagem, de apropriação indevida de alguma coisa dentro dos Estados Unidos? Evidentemente que sim, né? Isso não é novidade alguma. A gente pensa aí na Guerra Fria, espionagem, União Soviética, Estados Unidos, isso acontecia em outros moldes, mas isso sempre aconteceu. Hoje, os protagonistas dessa tensão, né, Estados Unidos e China, diversas acusações de diversas naturezas. Pode ter acontecido, mas a gente, retomando, né, a gente reitera isso. É muita coincidência. Como é que um negócio desse acontece 3, 4 meses antes de uma eleição que, em algumas pesquisas, já indicam que os democratas estão 13 pontos à frente, inclusive irão em estados, né, que são historicamente republicanos, como por exemplo Texas, que seria algo assim inédito na história recente norte-americana. Então existe isso, até porque nesse contexto que a gente vive, a pandemia do coronavírus também está no colo do Trump. E ele tem sido, por diversos atores políticos dos Estados Unidos, inclusive por sessões dentro do próprio partido republicano, que romperam com ele, estão apoiando o Biden, republicanos apoiando o Biden, que é o candidato democrata aí nesse pleito de novembro. Então, eu não consigo também não pensar que isso pode até ter acontecido, mas a cortina de fumaça é algo que está muito latente, que pode ser, né? Pode ser muito... É um modus operandi super compatível com o que o Trump tem feito aí nos últimos 4 anos. Até porque, né, permita completar, azedar ainda mais as relações com a China, agrada um eleitorado tradicionalmente republicano, né? Agrada o Trump, agrada aqueles setores mais conservadores que reforçam aquela ideia de que o coronavírus é um vírus chinês, né? Que é uma arma biológica, né? Então é meio que jogar pra galera isso, né? Tem a ver. Eu queria pedir para você completar agora rapidinho, Felipe, falando sobre quais são as possíveis consequências disso, né? Enfim, a gente está falando de uma treta aí entre Estados Unidos e China, mas que, obviamente, quando a gente pensa geopolítica hoje, né, a gente está falando de 2 protagonistas da política internacional, obviamente que os impactos disso, né, os reflexos disso não ficam restritos a americanos e chineses. Essa coisa vai além, né? Então, eu queria que você tentasse aprofundar um pouquinho sobre isso, né? Quais são os possíveis reflexos, quais são as possíveis consequências que essa escalada de tensão entre China e Estados Unidos pode ter? Quando você faz essa pergunta, essa provocação, eu fico pensando muito no Brasil, né? Como é que o Brasil lidaria com isso? O Brasil tem na China o seu maior
parceiro comercial desde o início aí do século XXI, né? A China tem ocupado esse local, esse patamar de ser o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos vem se aproximando, e o Brasil vem se aproximando dos Estados Unidos, realmente com o atual governo, que vem assumidamente se aproximando, político e ideologicamente. E como é que o Brasil, que é um país que está na periferia da economia global, tem uma economia gigantesca, um PIB gigante, mas tem longe de sermos desenvolvidos, né? Somos ainda periféricos, emergentes. Como é que o Brasil, por exemplo, e países como o Brasil lidam com isso, né? Que estão no meio dessa tensão. Essa tensão polariza muito, né? Acaba abrindo uma porta de polarização. Eu espero que a gente não chegue ao nível de ou eles, ou os Estados Unidos, ou a China, porque aí um país como o Brasil, por exemplo, ficaria numa situação muito delicada. Sinuca de bico, né? Sob o ponto de vista econômico, né? Econômico, pensar de forma pragmática, e vai fazer o quê? Vai para onde? Vai correr para onde? Para a China ou para os Estados Unidos. Espero que isso não aconteça, né? E a gente torce para que isso, para que a ordem mundial dê uma aliviada, porque está muito tenso, né? Pandemia, Trump, Xi Jinping, são muitos elementos aí que estão esticando muito essa corda. A gente precisa viver dias melhores. Então a torcida para que as relações aí entre os dois países, né, que Trump e Xi Jinping consiga ficar mais harmônica, né, mais tranquila. Exatamente, e a gente vai ajudá-los, né? A gente vai aqui finalizar o nosso debate com uma música para inspirar Trump, para inspirar o Xi Jinping, para sentarem, tomarem um bom vinho, conversarem, porque são muitas ogivas nucleares, que é muito dinheiro. Muito problema, né? Escalada e catastrófica que pode acontecer aí é dramático. Imagina, fechar um consulado, a gente quando estava estudando lá na universidade, a gente estudava a Guerra Fria, né? A gente achava que a gente nunca mais ia chegar num nível de tensão próximo, aquilo, mas veja, se a gente pegar os últimos 4 anos, é a Coreia do Norte jogando isso aqui alto, é a China fazendo isso, é a Índia, é a versão dos Estados Unidos, é o Brasil. Então, assim, a situação realmente bastante atípica e a gente espera que esses peões principais, né, Xi Jinping, Donald Trump, sentem, conversem, se acertem, né, retomem algum espaço de diálogo. Então, para isso a gente vai sugerir para esse encontro um clássico do Roberto Carlos, para que o clima de amor e de paz paire aí nas relações comerciais. Então imagine você aí, Trump, Xi Jinping, ao som de eu te proponho, nós nos amamos, nos entregamos nesse momento. Então é isso, pessoal, né? Com essa bela canção, né? Bem simbólica para o momento que estamos vivendo, a gente encaminha aqui para o final da nossa edição do TV Tabloide. E, bom, o nosso recado final é que, olha, a Terra é redonda, o mundo gira e tem muita coisa para acontecer nos próximos dias. E aí na semana que vem a gente volta para conversar um pouquinho sobre o que aconteceu com vocês. Beleza? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.